Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Brasil Fantasy Football BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. Hoje, quinta-feira, como já virou tradição, estamos às vésperas aí de mais um Thursday Night Football com a prévia da rodada, jogo por jogo. Os nossos analistas vão analisar, claro, né? Vão pensar ali os melhores nomes para escalar ou deixar no banco no Fantasy Football. Nessa que é a semana 10 da NFL, já passamos da metade da Liga de Futebol Americano Profissional e chegamos na reta final do Fantasy Football rumo aos playoffs, hein? Então, mais importante do que nunca você saber quem levar a campo ou não. Agora, antes de eu passar a palavra para os meus amigos de bancada, vamos deixar aqueles recados que não podem faltar. Para vocês curtirem o vídeo, antes de mais nada, se ainda não fizeram, para fortalecer nosso trabalho, participar aí no chat com perguntas, comentários, dúvidas, principalmente sobre quem levar a campo ou não nessa rodada, que a gente está aqui para te ajudar. E, claro, conferir os artigos lá no site, semanais. Toda semana a gente lança vários artigos feitos pela galera aqui, pelo Bretas, pelo Ruizão, sempre para te ajudar na semana do Fantasy. E cheque também os planos de assinatura. Temos as opções anual, semestral e por temporada para você ter a mentoria aqui com a galera do BRFF. E se você assinar o plano anual, ganhar na faixa o livro do Fantasy Football, que é a publicação em língua portuguesa mais completa sobre o assunto. Agora, feitos os nossos recados, vamos começar as apresentações, o recado inicial aqui da galera. Eu vou apresentar primeiro ele que foi o campeão do Survivor da redação, né? Nada mais justo. Nosso Lorde inglês aí tá cheio das pompas, apostou nos Colts e levou o caneco para casa. É ou não é, Derek, meu grande amigo? Como é que você tá nessa noite? Qual o seu destaque inicial? Talvez, dentre uma das 3 grandes notícias do dia aí, Odell Beckham Jr. acabou de ir para o Los Angeles Rams, o Cam Newton voltou para o Carolina Panthers, ainda não joga essa rodada, e as dúvidas circundando o Alvin Kamara. Escolhe uma dessas 3 notícias para o seu destaque inicial, ou o que mais você quiser falar, meu grande amigo. Bom, primeiramente, boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo na versão podcast. Vamos escolher uma então, vamos pegar a do Odell indo para os Rams. Né, a gente tava, antes de começar a live, tava uma treta na redação, o que acha que o que vai acontecer, tá? Mas eu acho que não deve influenciar tanto, né? Pelo menos o Cooper Kupp. O Woods deve sofrer um pouco mais, e o Van Jefferson acho que vai perder bastante espaço mesmo. Os caras estão indo pro famoso win now, principalmente em Dynasty, quando você resolve vender todos os seus picks aí para conseguir um jogador, né, que vai tentar te levar pro título. A panelinha deles ali tá parecendo a do LeBron lá do basquete, né? Tá um negócio louco. Mas do ponto de vista de fantasy, vale a pena observar, monitorar se você tem Woods. Mas com relação ao Odell, tem uma melhora, obviamente, do quarterback, de Baker Mayfield pro Stafford. Mas tem que ver aí pelo menos 1, 2 rodadas. Eu deixaria ele no banco, pelo menos não arriscaria no começo. E boa, sobre o Survivor, né? Sim, falar. Por favor. Tem que falar, né? É importante. Desfile de campeão. Ah, precisa, né? Quase nunca acontece. Eu fui lá, obviamente, que em homenagem ao Sérgio, falei, vou de Colts mesmo, porque é sucesso. Dito e feito. Pra rodada que vem, eu tinha começado esses palpites, acho que foi na semana 2. Eu já coloquei todas as picks. Então a próxima, quem vai ganhar, eu tinha colocado que seria os Steelers contra os Lions. Então, se você for apostar aí, pode apostar que esse ano tô com sorte nos palpites, pelo menos. Exatamente. Vamos monitorar aí todos os seus palpites até o final da temporada para ver se você gabarita a temporada completa. Agora, vou apresentar meu amigo Nathanael Duarte, diretamente de Fortaleza. Tudo bom, Nathanael? Qual é o seu destaque inicial de hoje? Queria a sua opinião sobre o Cam Newton lá em Carolina. Quais são suas impressões sobre ele para o Fantasy e também as armas lá de Carolina, porque provavelmente ele será o titular a partir da semana 11, não nessa, mas na próxima, né, Nathanael? Boa noite, meu camarada. Boa noite, André, boa noite, Derek, boa noite, Sérgio, boa noite a todos que acompanham aí a nossa live. Uma notícia boa, né, para quem tem Sam Darnold, né? Qualquer notícia em relação à mudança de quarterback
melhora. E Christian McCaffrey voltando também, né? É melhor ainda, né? Mas por enquanto eu acho que o Cam Newton aí para mim ainda não é confiável em termos de você escalar como QB1, talvez um QB2, né? Um Superflex, mas eu não confio ainda. Eu tenho que ver esses primeiros jogos aí, realmente o Cam Newton vai jogar daquela forma como ele jogava antigamente, né? Que realmente ele está deixando muito a desejar ainda nessa temporada. Maravilha, Nathanael. Para ficar de olho mesmo, ainda tem os probleminhas no ombro do Cam, ele está longe do auge, mas considerando o desempenho recente do Sam Darnold, acho que realmente é um upgrade. É ou não é, meu grande amigo Sérgio Luiz, mais uma vez aí com a gente ao vivo no YouTube, agora de carinha limpa, parece um jovem galã novamente, nosso querido Sérgio. Queria seu destaque inicial, Sérgio, talvez sobre essas preocupações ao redor do Alvin Kamara, que nos foi oferecido em troca na Dynasty, né? Então, enfim, seu destaque inicial para hoje, Sérgio. Boa noite, meu. Boa noite, André. Boa noite, Derek, Nathanael, todo mundo que está vendo a gente ou ouvindo a gente no podcast também. Boa tarde ou bom dia também para eles, né? Assim, o Kamara, a gente ainda não tem notícia muito afirmativa, assim, né, de que ele está lesionado mesmo. Só que ele não está treinando, isso preocupa, claro, sempre preocupa. Talvez o Saints tenha feito a troca mais sortuda da história da NFL, né? Que eles pegaram o Mark Ingram no último dia de troca, não penso, e o Kamara se machucou no fim de semana seguinte. Se o Kamara perder jogos, o Mark Ingram vira um RB1 ali, porque vai ter muito volume. Eles confiam no Mark Ingram, mas eu acho que ele ainda vai jogar. Eu espero assim, que ele esteja só sendo poupado. Não saiu nenhuma notícia, de repente ele está com alguma dor. Pô, o running back, quando é mais veterano, assim, não tem necessidade de ficar tomando pancada em treinamento, né? Deixa ele descansar. Eu acho que o treinamento mais importante é o de amanhã, que é sexta, e sábado, o jogo é domingo. Se ele não treinar, aí realmente eu acho que ele não joga. Mas eu acho que ele vai acabar treinando, mesmo que seja de forma limitada, e ele joga assim. Esse é o meu palpite. Vamos ver. Quem vai analisar o jogo do Saints eu não sei hoje. Quero ver o que vai falar aí do Kamara. Vamos ver. É isso aí, daqui a pouco a gente chega lá. Vou passar no chat rapidinho, mandando boa noite para minha amada esposa Liana e para o Roger Lima, de novo presente aí na audiência. Um grande abraço, muito obrigado. E, claro, como meus companheiros já fizeram, meu bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve no futuro na versão podcast. Hoje, né, fizemos um horário diferente, eu tinha anunciado que seria às 8, mas tivemos que ter essa mudança de última hora, porque eu fui convocado pelo nosso amigo José Ferraz, lá do The Playoffs, para um futebol especial que começa às 9h30, então meus amigos muito gentilmente aceitaram em adiantar em 1 hora a nossa live. De qualquer forma, galera, continue participando aí no chat, mandem suas perguntas, porque sempre que aparecer a gente vai responder aqui para te ajudar a escalar a melhor formação possível no Fantasy Football nessa semana 10. Lembrando que Chicago, Cincinnati, Houston e o New York Giants estão de bye. Vamos começar com um duelo divisional da AFC Sul envolvendo o time do Serjão, mas novamente ele jogou para outra pessoa fazer a prévia, já que ele não quer envolver o clubismo na análise, né, Serjão? O Derek vai falar, manda. Eu já falei que quem faz a análise, quem faz o sorteio é o site lá da aposta, que eu vou pegando na ordem e eu ponho sempre. Eu e você somos os últimos, que eu fico aqui mexendo nas coisas, você é o apresentador, aí o resto são os dois primeiros. Culminou do Colts ser o primeiro jogo e o Derek ser o primeiro aí. Boa, maravilha. Então, Derek, fala pra gente sobre Jaguars e Colts jogando em Indianápolis com over-under de 47,5. Não é nem muito alto, mas também não é baixo. Com o Indianápolis favorito por 10,5 pontos. Manda lá, Derek. Mas tira do mute, hein? Não esquece. Eu tava falando aí há meia hora e tava no mute. Sabe como é, né? Home office, padrão. O que eu tava falando, que é justamente 10,5 é pouco ainda pros Colts, né? Eu acho que é verdade, né? Ganhou dos Bills, não podemos esquecer, hein? Mas vamos combinar também, né? O Josh Allen é muito superior ao Josh Allen. Exatamente. Mas vamos lá. Confronto de charás, né? Exatamente. Só aconteceu por conta disso. Porque o nome do quarterback e do defensor lá era o mesmo. Por isso que deu ruim ali para os Bills. Mas vamos lá. As principais escolhas, né, que a gente pode escolher para esse confronto
é bem óbvio, né, que é o Jonathan Taylor, que você nunca vai deixar ele no banco, porque ele corre 20, 25 vezes, e uma vez ou outra sempre tem aquela corrida gigante de 70 jardas para touchdown. O cara é uma máquina, e finalmente estão começando a dar a bola para ele, né? Eu lembro do Sérgio vendo no grupo da redação, totalmente descontrolado, que os caras draftaram um running back na segunda rodada, mas não passa a bola pro running back, não deixa o running back correr. Aí você fala, tipo, pra que draftou então, né? Os caras finalmente estão dando volume pro Jonathan Taylor, que é o principal jogador, eu acho, na minha opinião, pra fantasy desse time. Vindo logo atrás o Pittman, Michael Pittman, eu acho que ele deve ir muito bem também, mesmo com a volta do Ty Hilton, né, que tava treinando e tal, mas eu acho que deve ser o principal wide receiver do time. Também o Carson Wentz, né, ele dá aqueles 2 minutos de loucura dele, querendo ser interceptado na linha de 1 jarda ali, só que do campo de defesa, pode vou tornar uma pick six, mas fora isso, ele sempre tá sendo bem regular no fantasy. Contra a defesa do Jacksonville, eu acho que não deve ter tantos problemas assim. Escolhas gerais também, se você pensar na defesa dos Colts, que tá cedendo bastante touchdown passados, né? O Trevor Lawrence pode ser uma boa opção de streaming, por exemplo, se bem que pelo nome dele é difícil estar no waiver, mas se por um acaso quem tinha ele não segurou e tiver lá no waiver, é uma boa opção. James Robinson também, se estiver disponível, né? Tem toda a questão que ele tinha machucado o pé dele. Então, vale o monitoramento. Se não, Carlos Hyde pode ser uma opção, assim, uma aposta maior de flex, mas é válida, né? Porque não tem muitas opções, assim, de tipo, que você consegue achar no waiver ou alguma coisa assim que em caso de bike, precisando, te ajude. Carlos Hyde, caso o James Robinson não jogar, é uma opção de flex. Não esperem muita coisa, mas pelo menos a projeção ali de uns 6, 7, 8 pontos é possível, sim. E por fim, né, tratando de defesas, eu iria com a defesa dos Colts, se bem que eu acho bem difícil, porque o pessoal que pegou na semana passada por conta do confronto contra os Jets, né, provavelmente eles devem segurar para confronto divisional aqui também. E quem eu não escolheria de jeito maneira é justamente a defesa do Jacksonville Jaguars, né? Porque a tendência é que eles percam bem, né? Mas esses são os principais nomes. Boa, Derek. Aí mandando um abraço pro Igor e pro Sérgio Loz novamente no chat aí com a gente. Vamos que vamos. Mandem aí suas perguntas, suas dúvidas de escalação, hein, galera? Agora vamos partir para Cleveland Browns e New England Patriots, sob a incumbência do Nathanael. O jogo é lá em Foxborough, com o over-under de 45,5, bem equilibrado aí, e com o New England favorito por 2,5 pontos. Acho que é um dos jogos mais equilibrados da rodada, né, Nathanael? O que você tem pra gente sobre essa partida? É um jogo bastante equilibrado e com dois times que valorizam bastante o jogo corrido e vão ter provavelmente desfalques, tanto a equipe do New England como a equipe do Cleveland Browns. Cleveland Browns vai estar provavelmente sem o Nick Chubb, que está com Covid, né? Não sei como é que está ainda a situação dele. O Kareem Hunt ainda continua com problema na panturrilha, né? Do outro lado, Damian Harris e Stevenson também pode ficar de fora, né? Estão no protocolo de concussão, então tem que ficar monitorando. O Damian Harris é o running back que, se estiver saudável, você escala, sem dúvida nenhuma, ele é o principal running back dessa equipe do Patriots. Agora, sem o Damian Harris, sem o Stevenson, aí tem a opção do Bolden, né? Mas o Bolden, para mim, ele seria um running back 2 ou um running back flex. Eu não confio muito no Bolden, não. Em relação à equipe do Cleveland Browns, o running back o Dennett Johnson, né? Apesar de ser um cara pouco conhecido, né? Mas ele pontuou bem na semana 7, quando substituiu lá os running backs, e tem, por causa do volume, aí condições de pontuar bem nessa semana, sem o Nick Chubb, né? Vamos ver como vai sair o Baker Mayfield, que não tem pontuado bem por causa também do pouco volume de passes, né? Tá passando muito pouco o Baker Mayfield. Pode ser que nesse jogo, sem o Nick Chubb, ele aumente esse volume, mas ele, para mim, é um quarterback 2. Eu acho que não passa de um quarterback 2 ou um super flex. O Mac Jones eu não escalo de forma alguma, totalmente imprevisível para mim.
Ele é um novato até que está surpreendendo um pouco, né? Tem feito boas partidas e tal, mas para o Fantasy eu acho que nesse jogo não tem muita relevância. O Jarvis Landry pode ser uma opção do wide receiver 2, tem um piso bom aí. E a equipe, o Tyrants, eu acho que eu não escalaria nenhum. Acho que são duas equipes que cedem muito poucos pontos para Tyrants, né? A defesa do Cleveland Browns, eu até coloco uma opção lá, não deu um saque, acho que está lá o Cleveland Browns na prateleira 2, né? Até aproveitando esse problema que o Patriots tem no seu backfield, pode ser que pontue bastante. E tem um jogo contra o Detroit Lions na semana 11, então já fica aí uma boa opção Cleveland Browns para essas 2 semanas. Em relação ao kicker, o kicker do Patriots, Nick Folk, está indo muito bem, eu também é uma opção de kicker aí. E acho que eu não esqueci ninguém não, né? Tem opções, os wide receivers do Patriots também para mim, não são muito confiáveis e seria muito aposta, assim, de talvez um touchdown, né? Uma coisa assim, mas muito, como o próprio Mac Jones é totalmente imprevisível, né? Então, você escalar um Jacob Meyers, um Nelson Agholor, você realmente contar com a sorte. Eu não escalaria nenhum desses dois. Maravilha, Nathanael. Já chegou pergunta envolvendo o Ramondre Stevenson, né? Que ainda é dúvida, como o Nathanael bem disse, mas segundo as notícias, é quem parece estar mais próximo de sair do protocolo de concussão em comparação ao Damien Harris. Então, imaginando que ele jogue, porque aí se ele não jogar, o Igor já não tem nem mais dúvida sobre quem escalar. Mas, imaginando que o Stevenson jogue, você iria com ele nesse jogo contra os Browns ou com outro calouro, o wide receiver Elijah Moore dos Jets contra os Bills, Nathanael? Eu acho que eu iria com o Stevenson, porque o próprio Bold é mais um running back, um passing down back, né? Então, o Stevenson, ele faria o papel do Damien Harris se ele jogasse aí nesse jogo. Então, eu acho que ele teria mais volume. Tô contigo também, viu? Agora vamos torcer para ele sair do protocolo de concussão. Aí, antes de eu passar para o próximo jogo, sob a incumbência do Serjão, mandar uma boa noite para o Zé Ferraz, que está me esperando ansiosamente para jogar bola logo mais. E lembrar que quem não viu a live de terça, a gente fez a prévia, na verdade o Serjão brilhantemente fez a prévia do Thursday Night Football de logo mais entre Ravens e Dolphins. Então, se você tiver dúvidas envolvendo jogadores dessa partida, vale a pena checar ali o finzinho da nossa live de terça, que está salva aí no menu do nosso canal no YouTube. Agora, Serjão, chegou a sua vez de falar sobre Dallas Cowboys recebendo o Atlanta Falcons no over-under mais alto da rodada, aí 54,5 pontos, com Dallas, apesar da derrota surpreendente para Denver na última rodada, ainda favoritaço, segundo as casas de aposta, por 9 pontos. O que você tem para a gente sobre essa partida? Antes de falar do jogo, quero dizer para o José que se ele não trouxer nenhuma imagem de você jogando futebol, não será mais bem-vindo aqui no canal. É só para abrir assim. Maravilha. Não, e vamos cobrar ele aparecer aqui de novo, porque eu tô chamando, ele fica despistando também, e aí quando ele me chama, eu compareço. Olha só, cobrando ao vivo. Exatamente. Maravilha. Com certeza, ainda mais que eu quero ver o que ele vai falar do Carson Wentz, MVP da temporada. Isso aí. Quando não joga contra a Tennessee. Agora, mas falando de Falcons e Cowboys, primeiro falar do time visitante, o Falcons. Do Atlanta Falcons, assim, 2 jogadores eu confio para escalar, Cordell Patterson e o Kyle Pitts. O Pitts eu ainda tenho um pouquinho de preocupação que ele não joga mais como tight end, né? Ele joga como wide receiver, então ele pode acabar sendo marcado pelo melhor cornerback dos times adversários. Até falei isso lá na minha coluna na semana passada. Aconteceu um pouco isso, que o Lightman ficou em cima dele o tempo inteiro, ele teve um pouco de dificuldade. O Trevon Diggs, apesar de ser um cornerback que está conseguindo bastante interceptações, eles às vezes dão um branco nele, ele deixa o adversário anotar um touchdown grande. O Nathanael é melhor que eu para falar sobre isso, sobre ele, né? Mas a gente já viu isso até contra o Patriots, ele deu um pick six, no lance seguinte ele entregou um touchdown imenso. Ele às vezes ele ainda tem esses lapsos, mas eu acho que o Pitts essa semana ele pode ser confiável. O Cordell Patterson, a gente já falou aqui 1000 vezes que não dá para manter esse nível dele, mas ele mantém, então não vou mais falar isso. Já dou meu braço a torcer, e agora, se eu tivesse ele, eu não tenho nenhuma, porque a única que eu tive, eu troquei ele. Mas se eu tivesse, eu escalaria.
dá para confiar. E o Matt Ryan, eu acho que ele tem muitas armas que ele está conseguindo usar, e é contra a defesa de Dallas que o ataque de Dallas vai produzir muito, a defesa de Dallas não segura tanto, então eu acho que o Matt Ryan dá para confiar. Os wide receivers, apesar de eu falar que o Matt Ryan eu não confio em nenhum, porque a gente não sabe se essa semana é do Russell Gage, a gente não sabe. É tipo o ataque do Kansas City, que a gente fala muito, que é um carrossel danado, só que eles não têm o Tyreek Hill, que tá com os problemas dele, que é o Calvin Ridley, tá na IR, então é o carrossel tenebroso de que você não sabe quem produz, quem não vai fazer nada, então eu prefiro não arriscar com ninguém. Do lado do Cowboys você escala praticamente todo mundo, o Zeke, o Dak, o Amari Cooper, o CeeDee Lamb e o Dalton Schultz, dá para confiar. Eu acho que na última semana foi aquele deslize, né? Eles deram aquela derrapada, até contra uma defesa muito boa, que é a defesa do Denver. Contra a Atlanta não é o caso, então eu acho que eles vão produzir bastante. O Michael Gallup, ele deve voltar essa semana, eu não escalaria, porque volta de lesão. A gente não sabe qual vai ser o envolvimento dele agora que o Dalton Schultz está jogando muito bem. Então, eu deixaria ele no banco. Mas se eu tivesse que escolher entre ele e os wide receivers de Atlanta, eu iria com ele, porque eu tenho mais esperança em acertar com ele do que com os outros lá, aquela maluquice de Atlanta. E as defesas eu não escalaria nenhuma, porque eu acho que vai ser um tiroteio danado, vai depender muito de turnover, então eu prefiro me abster dessa loucura. E os kickers são talvez os dois melhores da liga, só que o Zurline eu acho que está com uma lesão, ele está no Covid, né? Tem que ver se ele vai poder jogar ou não. Então, mas se o kicker de Atlanta for jogar, que eu não vou citar o nome aqui, se for uma opção para você no stream, eu acho que ele é um bom nome. Boa, Sérgio, maravilha. Agora chegou, ó, o Zé falou que está registrado. Vamos ver se ele consegue capturar aí essa rara imagem da minha volta às quadras, porque sem ritmo de jogo é o mínimo que eu posso falar que eu tô, viu? Porque a forma física também tá longe do ideal. Pior que os jogadores de São Paulo, você não tá, relaxa. Tranquilo. Não vamos falar desse assunto, pelo amor de Deus. Porque agora... André ou Pablo, só o tempo dirá. Cara, o Pablo tem jogo, viu? Eu nem sei fazer gol direito, mas eu acho que eu finalizo melhor que o Paulo, porque pior é bem difícil. Agora vamos lá, chegou minha vez para falar sobre o confronto divisional envolvendo o time do José Ferraz, Buffalo Bills e New York Jets jogando lá em Nova Jersey, com o over-under mais alto do que eu imaginava, até 47,5. Acho que a galera tá animada aí com o retorno do Mike White, talvez, que hoje, inclusive, falou que deveria ter sido uma first overall pick. Confiança o rapaz tem, hein? Ó, Buffalo é favorito por 12 pontos. Eu acho que seria um pouquinho maior esse favoritismo se eles não tivessem perdido para os Jaguars na última rodada. Vamos começar por Buffalo, então. Vamos ver se o Josh Allen, né, o quarterback, não o defensor, volta com tudo dessa vez. Ele vinha muito bem para o Fantasy até essa última semana, que me deixou na mão, por exemplo, na minha liga mais tradicional, e muita gente que confia nele como um quarterback top 3, pelo menos, e ele tem tudo para retomar os bons tempos. E aí fica a dúvida se o Stephon Diggs, que vem tendo um piso bem razoável, vai mostrar o seu teto finalmente em 2021, porque acho que apenas um jogo ele passou aí dos 25 pontos de fantasy, por enquanto é apenas o wide receiver 21 no ano até agora, e fica a dúvida também se Buffalo vai conseguir estabelecer um jogo corrido, por mais que não seja característica do time, mas se abrir muito no placar, pode ser que diminua um pouquinho esse teto do Diggs, mas de qualquer forma, se você tem o Diggs no elenco, você escala sem pensar duas vezes. O Emmanuel Sanders, né, que vinha muito bem também, agora nos últimos jogos está um pouquinho mais inconsistente, ele zerou há 2 rodadas atrás. De qualquer forma, é um bom wide receiver 3, pelo menos, um flex, assim como o Cole Beasley, mas fica a dúvida se o Cole Beasley vai perder esse bom desempenho diante da volta do Dawson Knox, né? Porque eu acho que o desfalque do Knox tinha sido muito bom para o Diggs, para o Cole Beasley, pegar aqueles targets ali pelo centro do gramado. De qualquer forma, eu teria um pouquinho de receio em escalar tanto o Knox quanto o Beasley, porque, né, com o Knox voltando de lesão, a gente não tem certeza absoluta de como vai ser essa divisão, até porque os snaps mesmo do Beasley cresceram muito na ausência do Knox. Mas, para segundo flex ali, o wide receiver 4, o Beasley é bem decente, e o Knox é um tight end 2 alto para essa rodada. Eu não vejo ainda como um tight end 1 confiável, enquanto a gente não tiver certeza que ele vai retomar aquela target share que ele tinha antes da lesão.
E aí, o backfield, a gente fica na expectativa se o Zach Moss vai sair do protocolo de concussão também. Hoje ele treinou de forma limitada na quinta-feira, o que é um bom sinal. Ele treinou com uma camisa de non-contact, que eles falam, né? Que ele não pode ser encostado. De qualquer forma, New York Jets nos últimos jogos está cedendo muitos pontos para running backs. Então, seria o ideal que só um deles, no caso o Singletary, né? Você pensando friamente, tivesse o backfield todo para si. Por mais que o Singletary não goste muito de marcar touchdown, se ele jogar sozinho nesse backfield, ele tem tudo para produzir números de pelo menos um running back 2. De qualquer forma, se o Moss jogar, eu prefiro ele ao Singletary, certamente, e ele pode ser um running back 2 intermediário para baixo, se for a campo. E aí, do lado dos Jets, o Mike White voltando, a gente fica na expectativa dos checkdowns maravilhosos que ele fez contra os Bengals e elevaram a produção principalmente do Michael Carter, mas também do Ty Johnson. De qualquer forma, a defesa de Buffalo continua sendo, mesmo ela tendo perdido dos Jaguars, continua limitando bastante a produção estatística de todas as posições para o Fantasy. Então, aquele teto absurdo é difícil você achar em qualquer um dos jogadores dos Jets, mas se você tiver que apostar em alguém, é nos running backs, por causa dessa característica do quarterback em fazer esses checkdowns, esses screens e beneficiar muito, principalmente ligas PPR, esse backfield. E aí o Corey Davis vai voltar de lesão nesse jogo, não é das opções mais confiáveis também pelo adversário, mas muitas vezes você draftou ali ele na zona intermediária do seu draft e meio que se vê obrigado a escalado pelo menos como flex. De qualquer forma, não espere uma grande produção estatística dele, até porque o Elijah Moore está na ascendente aí, né? Fez 2 touchdowns no último jogo contra os Colts, e ainda tem o Jamison Crowder, onde os Bills são mais frágeis contra recebedores é exatamente no slot. Então, em teoria, o Crowder seria a opção melhor desse trio, ou menos pior, pelo menos. Mas, de qualquer forma, se você tiver outras opções para escalar, fica melhor, fica aí o conselho. E ainda tem o Keelan Cole roubando alguns targets aí, alguma produção, para piorar um pouquinho mais ainda essa situação dos recebedores dos Jets. Entre os tight ends dos Jets, não tem como confiar em nenhum deles, né? Quanto a defesas e kickers, acho que a de Buffalo continua sendo uma baita pedida, ela não tem nem como ser streamável, quem tem ela no elenco mantém e escala, dos Jets nem pensar. Não tem o Josh Allen no elenco, então ele não vai conseguir todos aqueles turnovers, provavelmente, contra o Xará. E em relação aos kickers, o Tyler Bass continua sendo um dos principais para o Fantasy, você escala sem pensar, e o calouro dos Jets é uma opção muito, muito pouco confiável. Acho que é isso sobre essa partida. Vamos lá, o Zé tá falando aqui, né? Sempre muito confiável quando o assunto é New York Jets, falando Cole Beasley vai deitar nesse jogo, ou Knox, meio da defesa dos Jets é uma mãe. Então, ó, fica a contribuição do Zé aí, mas a minha dúvida em como eles vão dividir essa produção aí, esses snaps também. Agora, Derek, vamos passar para você falar sobre New Orleans Saints e Tennessee Titans. Os Titans aí parece que não sentiram tanto assim, pelo menos até agora, o desfalque do Derrick Henry. São favoritos por apenas 3 pontos, eu esperava talvez um pouquinho mais de favoritismo. Um over-under baixo aí de 44,5. O que você tem para a gente sobre esse jogo? Bem, esse vai ser o jogo aparentemente dos times sem running backs, né? Porque, que nem tu falou anteriormente, o Kamara ele não estava treinando essa semana. Tem que novamente ver o treino de amanhã. Se ele não treinar de novo, aí é um sinal de alerta. E aí iria justamente o nosso queridíssimo Mark Ingram para campo. E aí teria que ser ele lá, porque iria junto com o catado que tá lá, infelizmente, do Saints, tentar uma vitória que vai ser um jogo complicado. Do ponto de vista de fantasy, né, a gente é difícil escalar alguém assim, alguém totalmente escalável. Do lado dos Titans, né, você tem o Tannehill, que tá indo ok, né, não é o Tannehill do ano passado, mas tá indo ok. O AJ Brown, que é a mesma coisa que eu disse para o Tannehill, serve para o AJ Brown, né, ele tá oscilando bastante, mas se você draftou ele, você esperava, você não colocar ele para sempre, você não senta ele no banco, obviamente você escala. E, novamente, né, do lado do Saints, é justamente essa questão do Kamara. Se o Kamara treinar e tiver em condições para ir para o jogo, você escala sem nem pensar 2 vezes. Caso contrário, você coloca o Ingram, só que com um running back 2, alguma coisa assim,
né? Infelizmente, os wide receivers do Saints, eu não confio em ninguém, sendo bem sincero. É a mesma coisa que os tight ends, né? Tanto dos Titans, né? Com o Frisker, quanto do Trautman do Saints, né? Que também eu esperava bastante do Trautman, né? Queria ter o breakout year e tal, mas quem teve, na verdade, foi o Corey Clement dos Bears. Mas, enfim. Uma escolha geral também, você poderia pensar, né? Justamente o Julio Jones como wide receiver, e praticamente é isso, né? Eu não escalaria nem a defesa do Saints, nem a defesa dos Titans, muito menos dois kickers, e esse confronto é complicado. Eu tentaria ficar um pouco longe desse pessoal aí, só Mas, se ó, for realmente necessário. se o Camara não jogar, onde você ranquearia o Mark Ingram ali? Entre running back 1, 2, top 24 ou abaixo disso? Eu deixaria um 2 baixo aí. Tá. 2 baixo pra flexão ali. Tá Mas é aquilo, pontinho né? também. Se você tem o Camara e você acabou pegando o reserva imediato dele, que seria o Ingram no waiver, você não tem muito pra onde fugir, porque teoricamente seu time é o Camara, o running back principal, e aí tem um running back 2 ali pra fazer você completar, né? Então você teoricamente vai ter que escalar o Ingram, né? Você não tem muitas opções. Boa, Considerando uma maravilha. liga com 12 pessoas, né? É isso aí. Leandro Festa está com a gente no chat de novo. Grande salve para ele. Grande abraço para o nosso grande seguidor, está sempre com a gente aqui nas lives. Agora, Nathanael, chegou a sua vez de falar sobre Tampa Bay Buccaneers e Washington Football Team, dois times saindo da bye week. Um over-under generoso aí para o Fantasy, 51,5 pontos, com o Tampa Bay favorito por 9,5. Manda bala, Nathanael. Esse vai ser uma surra, né? Estou esperando um atropelamento do Tampa Bay em cima do Washington, que realmente eu não ficaria triste com isso, né? Razões óbvias, né? Para quem não sabe, Nathanael é um dos maiores torcedores do Dallas Cowboys do Brasil. Mas o time vem descansado. Vai enfrentar uma das piores defesas da NFL, se não for a pior. É um time que está em primeiro lugar cedendo pontos para quarterback e wide receivers, com Tom Brady. Então você já imagina o estrago que vai ser. A sorte do Washington ainda é que o Tom Brady está sem algumas armas, né? O Antônio Brown tá lesionado. Agora teve uma lesão recente no Chris Godwin. Não sei se ele vai jogar, né? Dúvida ainda para esse jogo. Olha, essa eu não estava sabendo. O Gronk pode ser que volte, né? Também eu é acho que outra ele dúvida. Tá fora já, viu, Nathanael? Já ele tá fora. De doubtful, né? Então provavelmente não joga. Aí a sorte é essa, mas de qualquer forma, eu acredito que no mínimo aí uns 25, 26 pontos o Brady faz aí nesse jogo, aí menos que isso eu nem comemoro, que realmente ele vai estar ali entre os maiores pontuadores do quarterback nessa semana. E com esses jogadores fora, o Mike Evans tem tudo para somar aí, anotar mais de 20 pontos aí. Quem tem Mike Evans aí pode ter certeza aí que tem tudo para ganhar, né? Até o seu jogo hoje, porque Mike Evans vai ser um forte candidato aí para ser os melhores wide receivers, né? Do outro lado, o Taylor Henry, que eu só escalaria ele numa liga de QB2, um Superflex. Eu acho que ele não pontua como quarterback 1. E o Terry McLaurin é outro também que deve pontuar bem. Para mim, ele tem um teto alto, então ele deve ter uma boa pontuação como wide receiver, né? E em relação aos running backs, o Leonardo Fournette é o disparado, né? O melhor running back do Tampa Bay, que tem muito maior volume, então com certeza ele tem que ser escalado, né? Claro que eu não espero muito também do Fournette, até porque o Washington é uma equipe também que não cede muito pontos para running back, então acho que o Fournette vai ter ali uma pontuação de running back 2, né? Se tiver muita sorte pode chegar running back 1, mas eu acredito mais em running back 2. Já os running back do Washington, Antônio Gibson é uma decepção, né, cara? Antônio Gibson, que a gente apostava muito, eu inclusive tenho no meu time, era para mim um dos grandes running backs, assim, né, o cara que lideraria, né, o backfield, mas não, ele está ali dividindo com o JD Maxick, então os dois, no máximo ali, pontuam como running back 3 e
para mim, realmente não tem muita vantagem ter nem o Gibson hoje e nem o Maxick. Eu acho que são dois jogadores que um acaba tirando o volume do outro. Em relação aos tight ends, o O.J. Howard é um jogador também que eu, sinceramente, não confio. Apesar de ser o Gronk, pode ser que o Howard pontue bem, mas ele não tem também me dado muita confiança. Então, eu acho que eu não apostaria no Howard. Agora, em relação ao tight end do Washington, pode ser que seja uma boa aposta, até porque o Tampa Bay é um time que cede muito pontos, né, para tight end. Então, o Rick Seals-Jones pode ser mais uma arma aí, né? Depois do Terry McLaurin, talvez o Rick Seals-Jones seja a segunda principal arma aí para o quarterback do Washington. Em relação à defesa e kickers, Tampa Bay direto, né? Quem tiver, claro, provavelmente tanto a defesa como o kicker são dois que não dá para streamar, né? Normalmente pessoas seguram, né? Apesar que eu vi teve em liga que eu até peguei aí o kicker do Tampa Bay, teve gente que soltou, né? Eu também. Por causa do bye, né? Por causa do bye, né? Mas aproveitar agora, quem soltou, pegue, segure aí, que é a sua grande chance aí de ter uma boa defesa e um kicker, né? E em relação aos outros running backs, o Ronald Jones, Giovanni Bernard, eu não escalaria, entendeu? O Tyrone Cameron Brate também não. Mas então vai ter muitos pontos aí para os jogadores do Tampa Bay Buccaneers. Maravilha, Natal. E já chegou uma pergunta interessantíssima aí do Leandro, mas só para não deixar passar, o Logan Thomas tinha expectativa de voltar essa rodada, mas está mais pessimista do que otimista, então devemos realmente ter o Rick Seals-Jones novamente aí nessa posição de Tyrene de Washington. Rick Seals para eterno, salvando meu time em várias dinastias que eu não tenho Tyrene. Foquinha. Nossa, Sérgio lá. E ele falou no Tyler Johnson. O Tyler Johnson, para mim, com a falta do Chris Golden se confirmar, para mim ele pode ser um wide receiver 2. Tem chance aí de pontuar bem, viu, Tyler Johnson. Quem quiser pegar aí no waiver aí, no free agent, é uma boa opção, viu? Eu fui numa liga de 14 times aqui que tem free agency e falei, opa, Tyler Johnson, sei que tá solto lá, vou pegar porque eu tô meio complicado de flex essa rodada, então, tô numa dúvida parecida com a do Leandro. Tem o Jacoby Myers, que enfrenta os Browns, e o Corey Davis, voltando de lesão contra os Bills, como opções para o wide receiver 2. O Antonio Brown tá difícil de voltar. Realmente, essa também é a nossa situação lá na Copa do Mundo Dynasty, viu, Leandro? Acham que valeria a pena ir atrás do Tyler Johnson no waiver, contando que o Gronk certamente não joga, o AB também. Se o Godwin não jogar, o que você acha aí, Nathanael? Qual dessas três opções você escalaria? O Myers, o Corey Davis ou o Tyler Johnson? Tyler Johnson. Se o Godwin não jogar, tranquilamente. Então, aí o Zé tá assustado porque eu sei que ele tem o Godwin contra mim essa rodada e que eu estou desesperado por uma vitória na nossa liga mais tradicional. Ele também tem o Camara, então eu tô aqui torcendo por razões espúrias por esses desfalques. E realmente, Zé, o Godwin tá sem treinar, quarta e quinta. Quem nunca, né? Com lesão no pé para monitorar aí. Cuidado aí que pode acontecer um Celezé aí contra você, hein? Celezé, né? Zé, depois pergunta pra gente que a gente te indica uns free agents aí pra ganhar do André. Tranquilo. Ele já deve estar indo atrás do Tyler Johnson uma hora dessa também, vou ficar de olho. Mas o bom é que a nossa liga é waiver diário, não dá para pegar assim solto na free agent. Agora, Sérgio, chegou para você falar sobre Lions e Steelers, um over-under baixo aí de 42,5, Pittsburgh favoritos por 8,5 pontos. Manda a bala, Sérgio. Os meus jogos hoje são muito premiados, que eu praticamente tenho algumas opções só em alguns times, né? Aqui no Lions é isso, Swift, TJ Hawkinson, acabou. A não ser que você queira ver um pouco mais perigosamente aí um flex em ligas maiores, ou no desespero o Amon-Ra St. Brown, que eu acho que é o que tem tido mais volume, exceção daquele jogo contra o Rams, né, que ele ficou marcado pelo Ramsey. Mas de Detroit é isso. Não dá para inventar mais do que isso, não. Só se você quiser escalar o kicker e rezar para um milagre, mas é isso. E o Jamal Williams parece que não joga, o que pode aumentar. Sim, não joga. O DeAndre Swift, ele até como corredor mesmo, ele tá bem mal. Ele não tem nem 300 jardas ainda depois de 8 jogos, mas isso não tem importado muito, porque ele tem muitas recepções e é isso que vale para ele.
nesse jogo ele vai ter dificuldade de correr contra os Steelers de novo, mas ele vai receber muito passe e vai fazer aquela pontuação dele de sempre. Ele tem o mínimo de 8 por causa das recepções e o máximo de 20, é isso, ele vai sempre variar isso, na minha opinião, a temporada inteira. E esse é um jogo que ele vai ficar mais perto do alto, na minha opinião. Então eu acho que ele vai passar dos 10, 15 pontos aí, porque o time vai ficar perdendo e vai ficar passando muito a bola. E dos Steelers é um pouco parecido, é o Najee e o Deontay Johnson que passam confiança. O Chase Claypool não está treinando, provavelmente está fora, né? Eles estavam até com medo dele não jogar mais essa temporada, mas parece que ele vai jogar. Talvez ele deve jogar essa temporada, né? A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora. Eu acho que esse jogo está quase certo que ele fique fora. Então, um jogador que me chama bastante atenção, produziu muito na última rodada e mostrou que pode ser confiado, é o Pat Freiermuth. Então, ele vira uma boa opção de tight end. O Bretas, que escreve a coluna de tight end, né? Então, ainda não lançou, não vi se ele botou o Pat Freiermuth, mas é um bom nome. E um nome que fica também interessante, eu acho que talvez esse jogo ele não tenha muita utilidade, mas é um bom nome para o futuro, é o James Washington, que ele é o wide receiver 4 do time, mas os dois antes dele estão fora da temporada, ou por um tempo aí indeterminado, que é o Juju e o Claypool. E o James Washington é um razoável wide receiver que com volume ele pode produzir. A gente viu ele fazendo uma recepção num passe, talvez o passe mais feio da temporada do Big Ben, que foi um passe que ele mirou o Deontay Johnson, errou por muito, acabou errando ainda o James Washington, mas ele conseguiu se recuperar. Foi horrível aquele passe, meu Deus do céu. Ver o jogo do Pittsburgh Steelers está muito feio. Nossa, o Big Ben está desesperador. Mas eu acho que vai ter volume, então ele pode ser um bom nome aí. Nessa semana eu acho que ele pode ser no máximo um flex, mas quem sabe qual vai ser o futuro dele sem o Claypool nesse jogo. E é isso. A defesa dos Steelers você coloca, porque o Jared Goff é uma mãe. O Chris Boswell, se você tem, você pode escalar. O único problema é se o Mike Tomlin chamar um fake field goal de novo, ele tomar outra paulada e for para sofrer outra concussão. Mas eu acho que o Tomlin aprendeu a sua lição e não vai mais fazer isso. Não, mas pior que vira e mexe às vezes, né? Tipo, ele acaba mandando um fake punch aí, um fake field goal, por aí. Aquela chamada foi bizarra. Foi sensacional. Não, mas já deu certo outras vezes, que ele mandou pro cara da OL lá que se disse elegível, né? Já aconteceu, então não foi a primeira vez. Só tem que falar pro Chris Boswell passar a bola mais rápido, né? Ele ficou enrolando e tomou um beijão. Achou que tava na OL antiga dos Steelers. Só um ponto importante, o Najee apareceu como no relatório de, sim, é verdade, de lesões, né? Então vale a pena ficar de olho nisso. E assim, não sei você, Derek, até é uma boa pergunta, assim, se ele não jogar... Quem é o substituto, né? Exato. Eu apostaria no Ballage. McFarland? Mas ele tá jogando? Ia ser um comitezinho, né? Ia ser o McFarland, Ben Snell, que entra de vez em nunca, e o Ballard, que ele seria mais o cara entre tackles ali mesmo, que é o cara mais forte. Então, assim, questão de talvez carregada, talvez o Ballard, mas eu não acho que ele vai conseguir tanta jarda, ainda mais com a OL que não abre muito espaço. Então, eu acho que eles iriam pros jet sweeps da vida e tal, que aí o Anthony McFarland e o Ben Snell são um pouquinho melhores. Então, assim, se o Najee Harris não jogar, eu acho que quem vai ter mais volume vai ser o Ballard, mas quem acho que vai pontuar um pouco mais, ainda mais em PPR, vai ser o McFarland, imagina. Boa, Derek. Antes do Derek fazer uma pergunta para o Serjão, que ele falou que tem aqui, vou passar para o Serjão falar aí a dúvida do Zé. E o Josh Reynolds nos Lions? Você acha que tem algum impacto, Serjão? Olha, qualquer wide receiver que chegasse no Lions ia melhorar. Eu acho que ele vai melhorar o corpo de wide receiver e ele vai ser um exemplo. Só que ele chegou agora ainda. O Jared Goff até já jogou com ele, né, muito tempo. Então eu acho que vai acelerar essa adaptação dele ao time. Mas eu acho que para essa semana não dá para confiar no Josh Reynolds ainda. É um wide receiver que eu acho bem interessante. Ele nunca conseguiu produzir muito no Rams, mas muito porque ele não tinha muito espaço, né? Sempre tiveram muitas outras opções jogando com ele. Mas, assim, para o futuro, quem sabe o que ele pode fazer nas próximas rodadas. Mas essa semana não dá para apostar nele, não. Chegando agora. Eu preferia até o Khalif Raymond para apostar nessa semana dos Lions. E agora, só para eu provocar o Bretas de novo, quem vai fazer esse papel de Josh Reynolds lá nos Rams vai ser o OBJ.
Ó, você viu primeiro aqui. Agora, ó, o Zé tá falando que o Big Ben 2021 é o Manning 2015, gordo e burro, parece o Homer Simpson jogando quarterback. E Derek, faz aí a sua pergunta pro Sérgio, que eu tô curioso para saber o que é. Pô, Zé, não fala mal da minha geladeira como forma de quarterback, não. Ele tem uma mobilidade, aquela balsa de santo, sabe? É igualzinho. Arranque igual. Mas, enfim. Antes de mais nada, você falou, e a corrida dele no último jogo? Cara, quando genial. chamaram aquela corrida pra ele, eu não acreditei. O que é isso? Pô, e ele quase conseguiu, não foi? Ele quase conseguiu. Ele conseguiu umas 7 jardas ali. Ele correu, parecia, o esforço dele era para 7, mas ele correu para 1,5. Big Ben de patinete talvez conseguisse. Talvez, mas isso muito talvez mesmo. A dúvida que eu tenho é para a escalação, pensando só em confronto, né? Porque a defesa dos Steelers é uma defesa um pouco mais forte contra o jogo terrestre. Você iria de Swift ou você apostaria no matchup do Ernest Johnson de Cleveland? Lembrando que Chubb tá no Covid e o Hunt tá ainda no IR, não voltou. Ele é o único running back saudável, se não me engano, pelo que eu tava vendo. Sim. Vai que ele faz os 33 pontos que nem outra vez. Eles contrataram o Brian Hill. Não sei se conta como running back saudável. Ele existe. Eu iria de Swift porque eu acho que ele tem um piso maior e até um teto maior, assim, porque quanto à defesa do Patriots, a gente sabe como é que ela é muito boa. O Daniel Johnson produziu muito bem, mas foi num jogo de quinta-feira, a defesa do Denver não pôde se preparar muito bem. E, assim, eu acho que o Patriots vai encher o box, não vai deixar o Cleveland correr, vai falar pro Baker, vai, passa a bola que eu quero ver você ganhar da gente. E eu não sei se o Baker vai conseguir. E o Dennis Johnson, eu acho que ele pode chegar no jogo e fazer 3 pontos, mesmo sem o Chubb, assim, não é assim, zero a chance de fazer isso. E o Swift é o que eu falei, sempre vai fazer quase uns 10 pontos, na pior das hipóteses, para das recepções. E se liga as PPR, né? Mas, pô, Derek, não dá para escalar os dois? Você tá tão lotado assim nesse time? Tô lotadaço. Eu tenho. Agora vai depender muito, quer ver? Eu vou até mostrar meu time, falar meu time. É que vai depender agora do Najee Harris, né? Se ele vai jogar ou não. Ah, tá. Mas, ó, como eu tô aqui carregando o Sleeper, eu tô com Najee Harris, Ernest Johnson, pra running back, Elijah Mitchell, Pollard e Swift, e o Barkley tá de bye, né? Então não conta. Mas tá bom. Você tá bem confiante no Mitchell, então. Pra mim a dúvida ficaria mais Mitchell e Ernest Johnson, mas... eu vejo pelo volume. O confronto também do Mitchell, que depois mais tarde eu vou falar, ele é relativamente favorável, mas eu acho que eu nem sei se sou eu que vou falar, tem que ver ali a colinha. Mas ele tá com muito volume. Vamos torcer, porque a gente tem ele na Dynasty Copa do Mundo também, vamos ficar na torcida. E aí um outro detalhe para lembrar sobre o desempenho do Ernest Johnson contra os Broncos, que ele foi um dos principais running backs da rodada, que os Broncos estavam sem todos os linebackers titulares àquela altura e ainda não haviam trocado pelo... Agora me fugiu o nome dele, que chegou faz 3 semanas aí em Denver. Bom, agora chegou para mim a vez de falar sobre Vikings e Chargers jogando em Los Angeles, um over-under bom aí para o Fantasy, 53 pontos, com Los Angeles favoritos por 3, o que indica aquele jogo equilibrado, trocas de liderança, que é sempre bom para o Fantasy Football. Começando por Minnesota, o Cook, né, infelizmente lidando com problemas extracampo aí, complicados, mas focando aqui no nosso assunto principal, eu acho que ele não tem um matchup muito, muito convidativo, que essa defesa dos Chargers não consegue parar nada pelo chão, com a chance considerável de terminar a semana como running back 1 geral. Então, podemos ver finalmente Dalvin Cook decolando para o Fantasy Football e nos ajudando também na Copa do Mundo Dynasty. O Justin Jefferson, né? Eu acho que ele continua como wide receiver 1, não dos mais altos, mas até porque esse matchup não é o ideal, né? Os Chargers vêm bem contra wide receivers, mas se você lembrar que na última rodada o Devonta Smith conseguiu ultrapassar 100 jardas e marcar um touchdown, você se anima um pouquinho mais com o Justin Jefferson. O Adam Thielen é aquela coisa de sempre. Eu já me cansei de falar aqui. Na última semana ele fez mais um touchdown, uma coisa impressionante. Dessa vez só com 6 jardas, ele nem passou os 10 pontos de fantasy e mesmo assim fez touchdown. Então
É o inimigo da estatística. Exatamente. Vou parar aqui de falar que esse volume não sustenta esse número de touchdowns, vai ter regressão. É provável que ele agarre mais um touchdown. Agora a quantidade de jardas já é mais lotérica aí. Você pode escalá-lo como wide receiver 2 baixo, um flex pelo menos. O KJ Osborne, né, que começou bem a temporada, vem sumindo, então muito pouco confiável para você escalar, ainda mais contra esse adversário. E o Tyler Conklin, por outro lado, vem tendo um volume decente, pelo menos. Eu considero ele, no mínimo, um Tyrene 2 alto, se não um Tyrene 1 baixo. O Kirk Cousins, nesse raciocínio aí, é um quarterback 2 alto para mim, essa rodada, eu acho. Ele é sempre um pouquinho inconsistente. E se os Vikings conseguirem estabelecer esse jogo corrido com o Dalvin Cook, pode ser que ele perca o teto que ele poderia ter. Do lado dos Chargers, o Justin Herbert voltou a mostrar o teto dele na última rodada, mas também está um pouquinho inconsistente, mas o teto dele é muito maior que o do Cousins, então se você tem ele no seu time, você investiu uma escolha importante de draft, você escala. O Austin Eckler, né, você também escala sem dúvidas, um running back 1 dos mais confiáveis, por mais que na última partida ele tenha passado um pouquinho longe da sua média, tem tudo para conseguir voltar aos bons tempos. O Keenan Allen parece ter retomado de vez a sua condição de wide receiver principal desse time, você também escala com segurança, é um wide receiver 1 baixo, na minha opinião, para essa rodada, e fica a expectativa se o Mike Williams retorna também a produzir do jeito que ele estava produzindo nas primeiras rodadas. Ele é um pouquinho mais volátil, mas se você tem no time, você escala, acho que pelo menos como um flex. O Jared Cook perdeu os touchdowns para os outros tight ends no último jogo, né? Tanto o Perham quanto o Anderson anotaram TDs, mas o volume dele continua interessante. Eu considero ele parecido aí com o Conklin, um tight end 2 alto, tight end 1 baixo. No mínimo, streamável o Jared Cook. Quanto às defesas, fica difícil confiar em alguma delas, porque o over-under é alto e o jogo parece ser equilibrado. E os kickers são boas opções também por esse motivo. Chegou mais mensagem no chat, galera. O Vinícius Falcão aí com a gente. Boa noite, moçada. Tome de like, é isso aí. Lembrando aí, quem não deixou o like, por favor, deixa aquele joinha, hein, galera. O Leandro tá falando, tô acreditando muito no D'Ernest Johnson essa rodada, porque a chance é alta pela primeira vez na temporada da OL e dos Browns estar completa, que é a melhor da liga, estando saudável. Eu concordo com você, Leandro. Então, por mais que enfrente aí a defesa dos Patriots, esse é mais um fator a favor do D'Ernest Johnson. Agora, Derek, passar para você falar sobre Carolina Panthers e Arizona Cardinals, que continua aí como o melhor time da NFL, com apenas uma derrota, jogando em Arizona. Os Panthers agora de quarterback novo, né? Já falamos um pouquinho do Cam Newton, mas para esse jogo ainda teremos PJ Walker comandando o ataque. O over-under é de 44, não é dos melhores para o Fantasy, e Arizona é favorito por 10,5. Manda a bala, Derek. Bem, vamos lá. Que nem você falou, né? Arizona é de longe o melhor time até agora. Um dos mais divertidos de se assistir, pelo menos, né? Não só se tratando de fantasy, mas de NFL de forma geral. E você não foge muito do Kyler Murray, estando saudável, ele é o quarterback 1 disparado. E junto, obviamente, você tem James Conner, que o cara tá sendo um monstro essa temporada. Ele é o maior em touchdowns, né? Terrestres, se não me engano. Ou gerais. Acho que era isso, ele tava com 11 touchdowns. Acho que os dois, né? Por aí, enfim, ele talvez ele tá esteja fazendo com o Henry em terrestres, mas tá fazendo chover lá. Ninguém esperava por isso. E ainda mais que o Chase tá baleado, ele provavelmente não vai jogar, então aumenta ainda mais a utilização do Conner. Você pode colocar aí também no balaio para você ver no waiver, né, para um flex, justamente o Eno Benjamin, que ele deve, confirmando o Chase fora, ele vai ter um volume considerável para um flex, caso você esteja necessitando, né, ou ligas com mais flex, ligas mais profundas, coisas do tipo. Wide receivers não tenho nem muito o que falar, né, se o Hopkins estiver saudável para o jogo, você escala ele, obviamente. Outros nomes interessantes, você tem o Kirk, né, nosso Capitão Kirk lá, tava indo bem essas últimas semanas. AJ Green tá de volta, né? Voltou do protocolo de Covid, tá à disposição, provavelmente vai pro jogo. O que pode machucar um pouco o Rondale Moore, que esse eu deixo justamente no banco mesmo, eu não escalaria.
Só um ponto importante, né, que eu acho que se tanto o Hopkins quanto o Kyler Murray tem que ver justamente a questão se eles estão disponíveis, né, porque eles não estavam treinando no começo dessa semana, mas algumas notícias falam que eles devem voltar, né, tranquilo para o jogo, ou pelo menos o Murray. O Hopkins você espera. Caso o Hopkins não jogue, aí o Ronald Moore é uma opção válida pro flex. Do ponto de vista agora, indo em direção para os Panthers, né? Obviamente que Christian McCaffrey, não tem nem o que falar, você escalar ele sim, com certeza. Você pode pensar também o DJ Moore, que é uma opção, porque você gastou também um capital considerável de draft, e ele é o melhor wide receiver que tem no time, apesar do quarterback. Então acho que ele deve ser um dos poucos que deve pontuar bem, ou bem no sentido, ou pelo menos fazer a projeção. Eu também escolheria a defesa do Arizona, né, que ele vinha com uma constante tanto quanto o jogo terrestre quanto o jogo aéreo, né? Então, praticamente é isso, né? Recapitulando, Kyler Murray se estiver saudável, Hopkins se estiver saudável, McCaffrey, obviamente, Conner também, o Eno Benjamin para flex, caso necessário, Christian Kirk é uma opção, e para wide receiver 2, 3, se Hopkins não jogar, ele cresce um pouquinho mais, e o AJ Green, a mesma coisa do Kirk. Eu não sei com relação a vocês, qual que você escolheria entre o AJ Green ou o Kirk? Num vácuo eu iria no AJ Green, né? Mas ele voltando da Covid, enfim, mas nenhum dos dois seria uma opção que eu escalaria com muita confiança. Obviamente que seria para flex, né? Ou um wide receiver 3 ali, dependendo de como é montado sua liga. Boa, maravilha, Derek. Agora, passar para o Nathanael falar sobre Seahawks e Packers jogando em Green Bay. Provavelmente teremos aí a volta dos dois quarterbacks titulares, o Aaron Rodgers anti-vax aí, infelizmente, e o Russell Wilson voltando de lesão. O over-under é de 49,5, com o Green Bay favorito por 3, Nathanael. O que você tem para a gente sobre essa partida? Pois é, a grande expectativa é essa volta, né? Dizem até que a volta do Wilson foi até assim, tipo, acelerada justamente pela volta do Aaron Rodgers, né? Uma puxou a outra, né? O quarterback do Green Bay, o Jordan Love, a torcida não se apaixonou muito por ele, não, né? Ele realmente, a volta do Aaron Rodgers aí vai melhorar muito a questão, até por Davante Adams, que deve ser um wide receiver aí que vai ter uma pontuação muito, muito alta nesse jogo, né? Agora, em relação ao Russell Wilson, claro, se você draftou o Russell Wilson, ser esse cara, o Russell Wilson, mesmo ele tendo essa volta aí com um problema no dedo, né? Mas, de qualquer forma, são dois, tanto ele como o Rodgers, um quarterback, com um piso bem alto, né? Então, os dois têm que ser escalados aí. Agora, eu acredito mais numa pontuação melhor do Rodgers do que do Wilson nesse jogo aí. Agora, o Matt tem começando pelo running back, né? O Alex Collins, né? Vai depender muito do Chris Carson, né? Chris Carson ainda é dúvida. Se o Chris Carson jogar, ele é um running back, no mínimo running back 2. Aí o Alex Collins já perde um pouco de valor. Agora, se o Chris Carson não jogar, o Alex Collins já pode se tornar aí um running back 2. Então, tem muito mais valor sem o Chris Carson, né? E o Aaron Jones aí é outro que deve pontuar muito nesse jogo aí. Running back 1 com grande potencial de ser um dos principais running backs, faz muito touchdowns, já ao contrário do Adrian Dillon, que pode ser um running back 2, mas não esperar muito touchdown. Parece que, se não me engano, só tem um touchdown, né, nessa temporada. Então, se for uma liga dependente de touchdown, é complicado escalar o Dillon. O Aaron Jones é uma opção bem melhor, né? E na equipe do Seahawks, Metcalf, para mim, é um tipo daqueles wide receivers que você tem escalado de qualquer forma, apesar que o Green Bay Packers é uma equipe que não cede muito pontos, né, para wide receivers, mas o Metcalf, ali no mínimo, ali vai ter pontuação para um wide receiver 2 alto, e o Tyler Lockett também
pode ter uma pontuação ali, um wide receiver 2 baixo, ou até um wide receiver 3. Em relação a tight ends, eu não confio nenhum tight end, nem de um time, nem de outro, né? E o kicker, o Mason Crosby, eu tá até ali no meu artigo, né, no Chutando Muito, Mason Crosby deve ter uma boa pontuação. E em relação a também, acho que a defesa também não são boas opções para mim nessa, nenhuma nem outra. Boa, Nathaniel. Quem chegou aí no chat foi o Bruno Salvador, que me destruiu em 2 ligas conjuntas aí que a gente faz, perdi nas 2, sofri bastante com o desfalque do Tom Brady. Numa delas eu estava com o Tua e também tive que buscar uma troca de última hora que me ferrou com o Mac Jones. Então, eu sou freguesaço do Brunão, mais uma vez fortalecendo aí a nossa live. E já tá mandando uma pergunta boa, hein? Já dá para chegar apostando no Russell Wilson ou é mais seguro ir de Carson Wentz? O que você acha, Nathaniel? O Wentz jogando contra os Jaguars, né? Segurança e Wentz não combinam, né? Olha o Sérgio, olha a cara do Sérgio. Entendeu? Então, eu ia no melhor quarterback no Russell Wilson. Alguém discorda? Que o Wentz enfrenta o Jaguars, mas eu ia no Wilson. Eu acho que eu discordaria. Por conta da lesão mesmo no dedo. Se fosse uma lesão em qualquer outro lugar, eu iria de Russ tranquilamente. Mas o dedo, ele atrapalha muito o quarterback. E o confronto do Wentz tá muito bom. Eu acho que assim, se a projeção de ganhar lá contra o time adversário, tipo, se tiver tipo, uma projeção muito boa, eu iria no Wentz, que é mais seguro no sentido que você já sabe mais ou menos o que você esperar. Se a sua projeção tiver ruim, aí vale a aposta mesmo que o Russ volte bem. Porque o Russell Wilson, ele eu considero entre o top 5 quarterbacks, assim, de talento, não só do Fantasy, mas para a NFL como um todo. Fora que o Russ também é bem móvel, né? Então ajudaria no Fantasy. Mas é aquilo, se você tá preocupado com a volta dele, eu iria na segurança mesmo que o Wentz tem, porque você sabe que esperar dele é aqueles pontos ali mesmo que ele já fez uma média das rodadas. Eu tô nessa mesma linha do Derek, até porque o Wentz, se não é dos mais confiáveis para a vida real, para o Fantasy ele vem se mostrando bastante consistente, né? Por mais que o Sérgio, né, Sérgio? O Sérgio ainda não comprou totalmente, mas varia bastante. Tem semana que ele chega aqui falando o Wentz MVP, depois que o Wentz é uma catástrofe. Mas dá assim, sua opinião aí, Sérgio. Não, eu acho que o Wentz é um bom quarterback. Eu não acho eu brinco que ele é um MVP, só que o problema dele, assim, eu acho que não afeta muito ele no fantasy, que são as tomadas de decisões em momentos cruciais do jogo, que ele dá uma de Tony Romo. Então, assim, aí ele toma uma interceptação, só que aí você perde só 2 pontos. Eu acho que o Carson Wentz é um bom QB para fantasy. Eu sou muito reticente em usar o jogador, já falei várias vezes aqui, quando ele volta de lesão. Essa é a minha única resistência com o Russell Wilson. Mas parece que ele está treinando bem, mas eu iria de Wentz essa semana mais pelo Jacksonville Jaguars. Mas uma coisa que o Derek falou é bem importante, assim, o Russell Wilson eu acho que tem um teto muito maior, porque é mais alta a chance de ser um tiroteio absurdo, Packers e Seahawks. Então, se você for bem, assim, desfavorito, né, zebra, aí vai de Russell Wilson e reza para a mão dele aguentar o jogo todo e ele correr bastante. Porque o Jair Alexander eu acho que ainda não voltou, né, ele tá fora ainda, então o DK Metcalf vai produzir bastante, provavelmente, né, a gente espera. Então vai ser muito com o Russell Wilson. E o Tyler Lockett também. É bem por aí, né? Teto contra piso. Piso contra teto, né? O Wentz é um cara mais de piso e o Wilson de teto. Agora o Vinícius Falcão, que novamente traz a situação aí dessa home league dele de 10 times, está perguntando se já dá para dropar o Chase Edmonds. Eu acho que sim, na sua situação, né? Uma liga de 10. A projeção do Edmonds é ficar de fora pelo menos 4 semanas, então você imagina que ele voltaria só na semana 15, na mais otimista das situações, mas é boa a chance de que ele perca alguns jogos de playoff do Fantasy mesmo, então pode ficar tranquilo e dropar o Chase Edmonds, infelizmente, né? Ainda mais você tendo esclarecido que só uma catástrofe faria com que você escalasse ele nos playoffs. Agora, Sérgio, chegou a sua vez de falar sobre Eagles e Broncos jogando em Denver, no over-under de 45,5, com os Broncos favoritos por 2,5. Manda a bala aí, Sérgio. Do lado do Eagles, você tem o Jalen Hurts, eu acho que você pode escalar. Ele deu uma queda um pouco assim no Fantasy, mas é porque parece que ele tá jogando um pouco melhor na NFL, então ele não produz no Fantasy, que ele gosta de pelada. Então, como os jogos dele tá ganhando, então ele não consegue produzir tanto aquela coisa maluca dele ficar correndo e tal. Mas eu acho que ele ainda é confiável pro Fantasy
por esse fato de ele correr bastante. E o Dallas Goedert, que está tendo, nos últimos 3 jogos, eu acho que ele chegou a quase 40% de alvo de target share, então está tendo muito alvo. Para o tight end isso faz muita diferença. São os dois que dá para ter certeza que você escala, você coloca. O resto é uma confusão danada, porque o ataque corrido do Eagles parece que o Jordan Howard, eu falei aqui, né, que ele ia roubar bastante touchdown, não, ele tá roubando até jarda dos outros, ele tá correndo bastante, tá jogando bastante snap, então se eu tiver que escalar um running back do Eagles, eu iria de Jordan Howard, vou fazer isso em algumas ligas desesperadas que eu estou aí em flex. O Kenneth Gainwell é outra opção de flex, em liga PPR ele tem produzido bem, assim, ainda mais esse jogo que eu acho que vai ser mais equilibrado, eles não vão abrir muita vantagem, eu acho que também não vão ficar muito atrás do placar, é um jogo para ser mais equilibrado, então acho que ele pode receber algum espaço. O Devonta Smith essa semana não estou em muita confiança na produção dele, porque ele vai jogar com os cornerbacks muito bons, e o Jalen Hurts, assim, ele ainda parece que está aprendendo a jogar como QB na NFL, então ele às vezes não olha muito para o Devonta Smith, então se você puder, eu evitaria de escalar. E do lado do Denver, é uma confusão danada. Eu acho que o Ted Bridgewater é um bom streamer, os running backs são flex, o Jerry Jeudy é o wide receiver que eu prefiro escalar desse, que ele tem consistência nos alvos, tá? Desde que voltou da lesão, para mim é um wide receiver 2. Os outros dois, o Cortland Sutton é um flex, o Tim Patrick também. O Cortland Sutton, desde que o Jerry Jeudy voltou, né, ele não tem tantos alvos quanto ele teria. Eu acho que o Jerry Jeudy se encaixa melhor com o Bridgewater do que o Cortland Sutton. Numa frente, voltando de Covid, assim, é um streaming para mim, eu já não tenho muita confiança antes, agora com a caso da Covid fica pior, né? Assim, eu até fiz uma escalazinha dos jogadores que eu escalaria. Para mim, o Jordan Howard é o melhor flex dessa confusão barata toda que tem hoje aí mesmo, desses dois times. Depois o Melvin Gordon, já vão ter Williams, o Cortland Sutton, depois o Devonta Smith e o Kenneth Gainwell, se tiver assim, todo mundo tiver uma pancada de jogador do Denver e do Eagles, é assim que eu escalaria esses aí. O Jerry Jeudy está acima de todos eles, porque para mim é um wide receiver 2. Boa, Sérgio. Ó, Vinícius está perguntando aí, Dallas Goedert ou Hunter Henry, que provavelmente não vai ter o John Smith fazendo companhia para ele. Quem você escolheria? Eu escolheria o Goddard, mas eu acho que os dois são muito boas opções. O Goddard tem tido mais volume, não está produzindo tanto TD, né? Mas o Hunter Henry 50% dos touchdowns do Patriots são do Hunter Henry, aéreos, né? Porque os wide receivers são uma porcaria, e tem o Jacoby Myers, que é o único bom, mas não sabe receber touchdown, então... Não é que ele não sabe, ninguém manda pra ele, esse é o pior de tudo. Ele não consegue entrar na... Ele é amaldiçoado, coitado. Ele quebrou o recorde de jardas recebidas sem nenhum touchdown. Ele tem mais de 1.000 jardas, não tem nenhum touchdown. O único que ele teve um hold na jogada. Exato. Mas na endzone ele entra porque ele já tem 2 conversões de 2 pontos. Mas touchdown que é bom. Coitado. Então eu iria de Goddard, mas o Hunter Henry também é uma boa. Entraria até num flex, dependendo de... se eu tivesse os dois em algumas ligas, eu escalaria os dois. Mas iria de Goddard. Boa, ó, João Paulo Alves, que talvez tenha sido pego de surpresa aí pelo horário novo da live, vai voltar para o começo, mas já deixa a pergunta e a gente vai responder agora, né, Nathanael? Vou passar para você essa. Liga Half PPR, uma vaga, running back, um wide receiver e um flex. Então, eu acho que ele quer um running back, um wide receiver e um flex. Escolher 3 aí. Devonta Freeman, que joga logo mais contra os Dolphins, Antonio Gibson, que a gente já falou bastante, o Cole Beasley, que também foi assunto, Brandon Ayuk, que daqui a pouco a gente vai chegar lá, meu grande queridinho, Corey Davis e Dan Arnold, tight end, que poderia entrar como flex. Então, ó, escolhe um running back, um wide receiver e um flex, dentre todos esses nomes, por favor, Nathanael. Eu vou por eliminação. Gibson não escolheria, então eu vou de Freeman, o Beasley. Quem diria que isso seria uma unanimidade, uma conversa de fantasy. Eu vou escalar o Devonta Freeman e vou deixar nós 4 pensamos a mesma coisa. Nossa, é triste a situação. Agora eu acho que é do Corey Davis, vou de Corey Davis. Freeman, Beasley e Corey Davis. Boa. Eu particularmente iria com o Ayuk de olho fechado, que eu estou bastante animado com ele, com a volta dele, e o Freeman, sem dúvidas. E aí, esse flex, eu acho que eu iria... Estou em dúvida entre o Beasley e o Arnold, mas eu acho que eu iria de Beasley.
Arriscaria no Beasley. O que vocês acham aí, Sérgio e Derek? Eu iria de Freeman, como eu falei, de wide receiver eu iria de Ayuk, e no flex eu iria de Dan Arnold. Contra o Colts, ele não defende bem as tight end, e o Dan Arnold tem tido muito target, então eu iria com ele. E você, Derek? Para mim, eu seguiria mais ou menos quase na mesma linha do Sérgio. A única dúvida que eu teria é se o Knox voltar, aí eu iria com o Darnold. Caso contrário, eu iria com o Beasley. Porque como o nosso grandíssimo Zé falou já, o meião ali dos Jets é uma mãe. Exatamente, né? Mas o Arnold tá me fazendo, deixando bastante intrigado, e o insider dos Colts aqui, o Sérgio falou também que contra Tyrants eles são uma mãe. Agora o Bruno tá pedindo pra gente ranquear aí alguns running backs. Myles Gaskin, que joga logo mais contra os Ravens, o Kenyan Drake contra os Chiefs, o Jordan Howard, os Eagles pegam os Broncos, né? E o Eno Benjamin lá dos Cardinals. Para mim, o Eno Benjamin certamente é a quarta opção aí. O líder dentre esses, cara, é difícil, hein? Eu fico em dúvida entre o Howard e o Drake, mas eu acho que o Howard é mais garantia de volume. E aí Drake em segundo, e Gaskin me assusta aí contra a defesa dos Ravens. Eu não consigo ter muita confiança, por mais que o teto dele talvez seja o maior dos quatro aí. Então, eu iria com Howard, Drake, Gaskin e Benjamin. E vocês? Eu iria ao contrário. Pra mim, eu deixaria a ordem que tá aí. Eu acho que o Gaskin, pelo menos questão de, justamente, ele vai ter um volume ok, o teto dele é maior de todos esses daí. Eu acho que seguido com o Drake, que ele tá fazendo uma função boa junto com o Jacobs, né? Até mesmo os dois juntos ele tá indo bem. E ele recebe bem, então PPR é uma boa. O Howard é a questão justamente que tinha falado, ele tá com bastante carregada e fazendo os touchdowns lá, apesar que pega uma defesa mais cascuda, que é de Denver. E o Eno Benjamin muito, vai depender do que ele vai fazer. Então é um fator novo, eu ainda não tô tão firme assim não. Mesmo que ele faça a mesma função e mesmo volume do Chase, eu acho que o Conner tá sendo o running back 1 ali do time. Então acho que para mim ficaria dessa forma. E você, Sérgio? Vamos fazer aí o sentido horário aqui. Eu só troco o Drake com o Howard. Eu prefiro o Gaskin porque eu acho que ele vai ter muito volume aéreo hoje. Eu acho que o Miami vai ficar perdendo muito jogo, perdendo por muito jogo, então acho que ele vai receber muito passe. E se for em ligas PPR, né? Aí eu iria de Howard. O Drake, eu acho que o Chiefs vai perder o jogo pro Raiders. Então ele não vai ter tanto volume quanto foi na última semana, que ele recebeu 6 passes, mas por incrível que pareça, o Giants jogou muito bem, ganhou o jogo, e eu acho que o Chiefs não vai conseguir fazer isso. O Chiefs tá sofrendo muito, e o Raiders já era uma pedra no sapato do Chiefs no ano passado, né? Ganhou os 2 jogos contra eles. Eu acho que esse ano eles vão ganhar, essa semana eles vão ganhar de novo, e o Drake não vai ter tanto volume assim. E você, Nathaniel, como é que faria esse ranking aí? Eu tô com o Derek, sigo essa ordem. O Gaskin para mim é um running back 2, running back 2 alto, com maior teto aí desses aí. O Drake pode ser um running back 3. Já o Howard tem um problema também, tem o Boston Scott, né? Isso pode tirar também muitos pontos, né, do Howard. Então ele, para mim, tem um teto muito baixo, muito baixo. E o Benjamin é uma incógnita, né? Ponto de interrogação aí muito grande, né? Exatamente. Bom, vamos ver. Logo mais a gente vai saber esse desempenho do Gaskin, que por mais que ele tenha um teto bem legal, principalmente do PPR, ele também já mostrou que tem o piso dos mais baixos, por isso que eu sempre me assusto um pouquinho com ele, e contra essa defesa boa dos Ravens aí, não sei. Mas, de qualquer forma, vale a discussão. No final, aí o consenso foi que, na média, o Gaskin seria a melhor opção aí, Bruno. Por mais que acho que eu iria de Howard. De qualquer forma, vou passar para falar do Sunday Night Football, exatamente Chiefs e Raiders jogando em Las Vegas, um over-under bom aí de 51,5. Kansas City ainda favoritos, segundo as casas de aposta, toda semana a gente fala isso aqui, eles não estão com desempenho tão bom assim, mas dessa vez o favoritismo é só de 2,5 pontos, então pelo menos um jogo equilibrado aí esperado pela casa de apostas, mas eu apostei junto com o Sérgio, eu acho que os Raiders vão ganhar esse jogo, por mais também que estejam lidando com assuntos complicados nos bastidores, né? O Henry Ruggs acho que impactou bastante
o vestiário aí dos Raiders, e eles já vinham da história também do John Gruden. De qualquer forma, é um confronto divisional que me parece ser muito interessante para a vida real, quero muito ver esse jogo, mas para o Fantasy, né? Vamos ver se o Patrick Mahomes volta finalmente a produzir, né? Estatisticamente, para de cometer turnovers. Eu não sei se ele vai deixar de lançar uma interceptação, mas eu espero que ele volte a flertar ali com as mais de 300 jardas de passe, mais de 2 touchdowns aéreos, mas ele tá pouco confiável, então você tem ele no time, você escala, porque você gastou um baita capital de draft nele, mas saiba que o piso é mais baixo do que nunca com camisa 15 de Kansas City. Na mesma linha, as duas principais armas dele, a gente se acostumou tanto a ver nas cabeças. O Kelce ainda é o Tyrene 1 para o Fantasy, como ele já se acostumou a fazer, mas a gente já viu pelo menos um jogo de piso bem baixo dele esse ano, mas de qualquer forma você tem que escalar, não tem nem o que pensar. O Tyreek Hill também, ele já é um jogador um pouquinho mais volátil, mas está com mais jogos de baixo do que o ideal nesse ano. De qualquer forma, você também escala se você o tiver no time. E aí o Mecole Hardman está tentando se destacar um pouquinho dentro daquele carrossel que o Sérgio sempre fala, e eu concordo plenamente com ele, dessas armas secundárias aí dos Chiefs. Eu só escalaria como um segundo flex, o wide receiver 4, mesmo assim não dos mais altos, no desespero, e o Pringle e o Robinson só no ultra desespero mesmo. Quanto ao backfield, o Clyde Edwards-Helaire foi ativado da IR, ele ainda tem seus 21 dias aí para voltar ao roster, mas as declarações aí da comissão técnica são otimistas em relação ao desempenho dele nos treinos, então a gente pode ver ele voltando já agora na semana 10, o que dificultaria a vida de quem tem o Darrell Williams aí no elenco. O CH voltando, eu vejo ele como um running back 2 baixo, principalmente voltando de lesão. O Darrell Williams, se o CH não jogar numa situação um pouquinho parecida, mas mais para flex do que para running back 2. E o Derek Gore, que estava assustando um pouquinho o pessoal depois do desempenho dele contra os Giants, roubando um TD, inclusive, do Darrell Williams, nesse último jogo voltou a ser muito pouco utilizado. Então, esse backfield tende a ser ou do CH ou do Darrell Williams por volta aí de 70% dos snaps. Quanto ao time de Las Vegas, eu acho o Derek Carr uma bela opção de streaming para essa rodada. Ele tem um histórico recente muito bom contra o Kansas City. Por mais que ele não tenha ido bem aí nesse último jogo, eu acho que teremos um tiroteio, uma troca aí de liderança, até é isso que as casas de aposta estão projetando. Eu acho que o Derek Carr pode terminar a rodada como um QB1, então pelo menos para streaming é uma boa opção. O Darren Waller parece que está de volta de vez, com aquela target share boa dele, depois que o Henry Ruggs fez o que fez, infelizmente, saiu do time, abriu alvos, e o Darren Waller está se beneficiando e ajudando a gente também na Copa do Mundo, Dynasty, e em muitos dos nossos times, né, Derek? A gente tem bastante. Nossa, a gente tem pra caramba. Exato. Acho que o que eu mais tenho é mais do Waller do que propriamente running back. Acho que eu tenho o Waller em 4 a 5 ligas. Nossa. Sim. Eu tô com 7 Wallers, eu acho. Agora, ó, Hunter Renfrow também é uma baita opção, principalmente em ligas PPR. Mesmo antes da ausência do Henry Ruggs, ele vinha com um piso bem legal. Ele tá flertando a atingir o patamar de wide receiver 2 para ligas PPR. Por enquanto, ele é o wide receiver 30 no ano até aqui. Então, pelo menos como flex, você escala com segurança. O Bryan Edwards, por outro lado, dificilmente passa essa confiança que o Renfrow está passando, então você só escala num ultra desespero. Ele pode, quem sabe, achar um touchdown dentro desse tiroteio esperado, dessa troca de liderança no Sunday Night. Quanto ao backfield de Las Vegas, né, como o Derek já falou, o Kenyan Drake, principalmente depois que o John Gruden foi demitido, aumentou bastante a produção dele, a utilização. Eles estão num esquema parecido com o Melvin Gordon, Javonte Williams, parecido com o Kareem Hunt e Nick Chubb, né, com um teto menor do que a dupla dos Browns, mas com um piso e um teto parecido com essa dupla aí dos Broncos, e o Drake sendo utilizado principalmente em situações de passe. Então, acho os dois running back 2 intermediários para baixo. Eu acho que o Jacobs mais running back 2 e o Drake pelo menos um flex bastante sólido. As defesas, você não escala nenhuma das duas, por mais que o Mahomes possa oferecer seus turnovers ali, ainda é muito risco você confiar na defesa dos Raiders. E os kickers, por outro lado, dentro desse over-under generoso, são opções bem legais. Bom, antes da gente falar sobre o Monday Night Football e encerrar nossas prévias das partidas com o Derek falando sobre Rams e 49ers, vamos para o chat que o João Henrique
Meu grande amigo Jones, lá do The Playoffs, chegou agora, salve monstros, perguntando: Jerry Jeudy ou Rashad Bateman para o flex? O Bateman entra em campo logo mais. Eu iria de Jeudy. Queria saber de vocês se alguém discorda. Não, né? Eu iria de Jeudy também. Eu tô com muito medo do que o ataque aéreo vai fazer de Baltimore, porque eu acho que eles não vão ser necessários. Então é capaz de a gente ter um jogo tipo contra os Chargers. Eu acho que o Bateman, que é a segunda opção, vai produzir bem pouco hoje. Eu tô sendo obrigado a escalar um Bateman aí, porque eu perdi o Claypool. Quem sabe ele acha o primeiro TD dele como profissional e ajuda quem estiver na mesma situação. Agora, Derek, manda bala sobre esse Monday Night Football de confronto divisional entre Rams e 49ers jogando em São Francisco, over-under de 49, com os Rams favoritos só por 4. Eu esperava um favoritismo um pouquinho maior, talvez as casas de apostas estejam com medo dessa última derrota aí dos Rams, né? No prime time também, mas manda bala sobre as opções de fantasy, principalmente, dessa partida. Nossa, mas só por 4? Eu esperava bem mais que nem você. Ainda mais que o Rams está no modo win now total e utilizaram o Game Shark ali de cap do Saints, né? Tipo, cap é psicológico para eles agora. Mas já saiu o contrato do OBJ? Eu tô curioso para ver esse contrato. Com certeza vai ser uma pedrada, assim, de duas uma. Ou vai ser o negócio mais barato do universo e ele vai só pra panelinha pra tentar ter o anel lá do Super Bowl. E vai perder, Tom Brady ali na hora do vamos ver, que eu tô ligado. Ou então vai ser aquela bica do caramba lá que os caras depois vão se virar, fazer esquemas Saints lá de transforma o seu cap aqui num bônus e o seu salário na verdade diminui tanto, pá, e faz um bem bolado. Mas voltando ao assunto principal, né, que é fantasy, de quarterbacks, o Stafford, obrigatoriamente, né, por mais que ele não tenha ido bem jogo passado, né, ele foi horrível jogo passado, mas ainda assim, ele é um excelente quarterback, e se comparar com o Garoppolo, né, eu não escalaria o Garoppolo de jeito nenhum, ainda mais se o Von Miller também jogar, porque a OL vai se preocupar, além do Donald, também com o Miller, então, ou seja, você vai ter que escolher quem você vai bloquear, então a chance de ter sec, a parede de sec do Garoppolo é altíssima, e consequentemente também os turnovers, enfim, por isso que de quarterback eu só utilizaria o Stafford. De wide receivers, Cooper Kupp, não tem nem o que falar, o wide receiver 1 do Fantasy esse ano. Woods também eu acho que vai ter uma participação interessante, e do lado dos Niners, o Deebo Samuel vai, né, ver se ele tá 100%, e o Brandon Ayuk, ele meio que deu uma ressuscitada, né, pelos últimos 2-3 jogos ele tava tendo um target legal, tava tendo uma recepção bacana, e mesmo quando ele não fez touchdown, ele ainda teve um volume ok, né, então vale para um wide receiver 2, 3, um flex, eu acho bem válido, sim. Se você pensar agora nos running backs, no backfield, o Henderson, ele é obrigatório praticamente você escalar ele, porque a defesa de San Fran é horrível contra o jogo terrestre. Eu tô vendo aqui o matchup tá tudo verdinho ali contra a corrida, ou seja, quem jogar contra eles vai muito bem. Henderson também, ele é um talento ok, não chega a ser que nem o Akers, né, na época do ano passado, mas tem tudo para ir bem essa temporada. E o que eu tinha falado do Elijah Mitchell, né, que o volume que ele tem faz com que ele seja minimamente um running back 2. Né, você já espera que ele já tenha um volume carregado, ainda mais dependendo da liga. Tem liga que você ganha pontuação se o cara teve uma corrida ou não, por rush attempts. Então, e estava recebendo até que uns passes interessantes também. Né, ele estava tendo participativo também no jogo de recepção, né, no PPR, até de certa forma. Os outros running backs do San Fran não me assustam muito, mas que voltou alguns, assim, não teve um volume, não roubou tanto volume do Elijah, então não escalaria, deixaria sempre no banco, ou então até no próprio waiver mesmo nem pegava. De tight end não tem nem muito o que falar, você tem o Kittle que voltou e voltou bem, muito bem, válvula de escape. Então, obviamente que você escala o Kittle, porque primeiro que você pagou uma grana nele, absurda. Pelo lado dos Rams, o Higbee, ele faz aquele Tyrande 2, Tyrande 1 baixo. Se você precisar, né, se você só tiver ele ali, você escala, mas não é um cara assim que eu Sérgio?
porque eu me sinto tão confortável, né? E por fim, né? Ele Os só dois serve kickers. para completar o elenco ali, fazer uns 5 pontos, tá bom. Ah, exatamente. Ficar ali de boa só por, né? Pra completar ali, pra não ficar tão feio. Você olha o nome aí, você fala, tipo, Tyrande aleatório que você nunca viu na vida. O Higby pelo menos tem um nomezinho, né? Você deixa lá, você fica menos culpado na hora de você ver a escalação do seu time. Os kickers também, eu acho que qualquer um dos dois vai bem, né? Pelo diferença que tá ali, eu acho que vão ser muito detalhes ali no field goal, alguma coisa assim, principalmente pro lado de São Francisco, né? Eu acho que o kicker de São Francisco vai ter um jogo relativamente bom, mas o Nathaniel é o especialista dos kickers, ele sabe falar um pouco melhor sobre isso. E por fim, eu escalaria a defesa dos Rams justamente pelo que eu falei, né? Com os dois monstros que o Rams trouxe, a probabilidade de você ter um sack, de você ter uma interceptação, alguma coisa assim, é muito maior. Então, acho que a defesa dos Rams vai ser bom. E esse diferençazinha ali que estava de 4 pontos, eu acho que vai ser bem mais para os Rams. Maravilha, Derek. Vamos ficar também na expectativa se o OBJ realmente joga ou não joga. Não sei se ele altera muito também as projeções. Eu acho que o primeiro jogo, porque ele mal treinou, né? Ele teria que treinar amanhã, saber todo o novo playbook para jogar. Eu acho que não é fator ainda, né? Não é fator ainda. Pro próximo jogo já dá para avaliar. Não vai ser fator em jogo algum, mas enfim. Opa! O Bretas estivesse vendo aí, tá te batendo. Infelizmente não temos essa polêmica, mas semana que vem, quem sabe. Agora, vamos passar no chat, porque a gente inclusive já teve comentário de bot aqui, perguntando sobre Lewandowski, Cristiano Ronaldo, enfim, esse assunto para outro dia, mas o Vinícius Falcão vai ter que fazer essa pergunta para essa semana. Tyreek Hill, Deebo Samuel, Robert Woods ou Jerry Jeudy? Que esquadrão que ele tem à disposição, hein, galera? Enfim, começa pelo Serjão e aí a gente vai em sentido horário para ver se todo mundo concorda. Manda bala. Um só desses três, eu iria nesses 4. Eu iria no Tyreek Hill. Nem tem muita dúvida do Deebo Samuel estar lidando com lesão e com as voltas dos companheiros dele já está perdendo um pouco mais de volume, porque ele estava com um target absurdo, quase 40%. O Robert Woods é o segundo, quase terceiro. E o Jerry Jeudy, ele ainda não tem tanta produção assim. Eu iria de Tyreek Hill. Boa. E alguém discorda? Eu iria de Hill também. Acho que não tem, né? Não tem muito o que fugir. Assim, o Hill ele vai depender muito do Mahomes, né? Se o Mahomes não jogar bem, aí ele vai fazer seus 6, 7, 8 pontos. Se jogar bem, ele vai fazer seus 25, 30. Então vai ser muito disso, mas dentre as opções, o Hill é o que mais enche os olhos. Boa, agora o Bruno mandou 2 dúvidas, vou passar uma para o Derek e uma para o Nathaniel. Primeiro você, Derek, Emmanuel Sanders ou Corey Davis? Emmanuel Sanders ou Corey Davis? Eu acho que eu vou de Emmanuel Sanders. Eu tô contigo também. E Nathaniel, Jacoby Myers ou Elijah Moore? Elijah Moore. Olha só. Você acha que tem um teto maior? Eu também acho. Eu acho que tem. Mas o adversário me preocupa. Eu acho que é a questão de teto e piso de novo, né? O Myers é piso e o Moore é teto. Exato, e o quarterback também, né? Então. O quarterback do New England eu não confio muito, não. Confia mais no Mike White? Né? Não é o Mike White. Não é o mito, é Mike White, então não tem nem como. O Vinícius está falando que são 2 daquela lista lá. Então, além do Tyreek Hill, aí já tem mais jogo, hein? Beleza. Samuel, Robert Woods e Jerry Jeudy. Cara, eu iria de Deebo Samuel, porque eu sempre vou pelo upside. Alguém discorda? Depende. Depende muito. Porque assim, o Hill teoricamente é upside, do jeito que tá, certo? Com o Mahomes agora. Então, talvez o Woods ele é mais piso, né? Eu acho que ele é mais constante, você sabe mais ou menos o que ele vai ter. Então depende muito do que você tiver, assim, novamente, se sua projeção for muito maior que a do cara, eu iria Hill e Woods ali para ficar equilibrado, e você pelo menos tem a certeza de um. No geral, se você ver agora, se tiver meio pau a pau, eu iria pelo histórico ali recente que o Deebo tá melhor. Então acho que esse é o único ponto assim que eu colocaria. E você, Sérgio? Eu acho que a gente já passou pelo topo do Deebo Samuel. Eu acho que ele agora é um dos nomes que são boas opções para venda.
Ainda mais que já voltou a lesão dele que ele sempre tem. Eu também acho. Mas ele estando Então, saudável, vai. não, eu ainda assim eu iria de. Eu acho que eu arriscaria com o Jerry Jeudy, porque eu gosto de viver emoções. Estou muito confiante nesse jogo que vai ser, eu acho que mais equilibrado. Ele tá tendo muito volume. Eu acho que eu iria de Jerry Jeudy desses três. É Que uma o vez Robert se lê Woods, Sérgio, ele. sempre se lê Sérgio. Isso Quê? aí. Uma vez se lê Sérgio, sempre se lê Sérgio. Não, mas os Vivendo jogadores da perigosamente. Sérgio são muito mais Não, o Jerry qualificados Jeudy que não esses tem vaga quatro na perebas Sérgio, aí. não, não. É bom demais pra Jerry ter vaga. Jerry Jeudy eu ia ver num treino e falar: não, esse cara sabe jogar, sai, volta Dante Pettis. Vai, Dante Pérez. Se lê Sérgio é o Ibis da NFL. Ó, o Gustavo tá mandando uma boa aqui, hein? Em uma trade para uma liga half PPR, pensando em playoffs, vale Christian McCaffrey mais Darrell Henderson por Kamara e Mixon, que são os jogadores dele. Olha, Tá, você daria o Camara e o Mixon pelo CMC e o Darren Henderson. eu prefiro o Eu CMC faria. e Henderson. Ainda mais o final do calendário ali pro Henderson Não, tá eu só ok. entendi. Eu acho que o time dele é o CMC, não? Não, independente. Não, Acho que Independente. é o Kamara e o Mixon. Eu sou lá do CMC e Henderson. Eu ficaria, eu também fico com o lado do CMC. Que eu acho que o Darren Henderson, ele tá sendo um running back 1. Eu acho que o CMC tem um teto de ser o running back 1 da temporada, né? Ele não vai ser, se a gente Pontos contar. por jogo, né? Não, e até o final da temporada daqui em diante, eu acho que, pô, o CMC é bom pra caramba. E o Camara tá lidando com lesão e você ainda vai arriscar de pegar um jogador fora, né? Você fala que o Gibson também não é a pessoa mais saudável do universo, né? Não, Camara e Mixon são deles. Então eu iria no CMC e Darrell Henderson. E ele ainda tem os o Mixon tá Swift. de Caramba, se ele tivesse esses três running backs aí, brincadeira. Eu acho que mesmo com o Camara e Mixon ele tá bem. Tem que É observar verdade, a ele já situação tem dois física Sejamos justos, né? do Camara, né? É. Mas, de qualquer forma, eu tentaria, sem dúvidas. E um conselho que eu daria, principalmente para essa reta final, é buscar o Chuba Hubbard e o Sonny Michel para ter a segurança de dois dos principais handcuffs que a gente chama, né? Os reservas imediatos claros, ainda mais porque são jogadores que têm um histórico recente de lesões, tanto o CMC quanto o Henderson, por mais que o Mixon também tenha algum, e o Camara agora não tem tanto histórico, mas tem notícias, rumores pelo menos, de que está lidando com lesões. Bom, um outro jogador interessante, né, pensando em playoffs, é ir atrás do Montgomery, porque o calendário dele também tá relativamente fácil. E ano passado também, né, aquele calendário mais várzea do que eu jogando interclasse, né, na época da grandiosa época do colégio, você com certeza vai pontuar muito bem, porque ano passado ele virou top 5, fazendo quase 30, 35 pontos por jogo naquele calendário. Tem um calendário um pouquinho não tão fácil quanto no ano passado, mas ainda assim tem grande chance dele ir bem. Então é um outro alvo interessante para troca aí atrás do Monte. Sim, exatamente, né? Caso não consiga esses dois aí que você está pensando na troca. E é um cara que hoje você pode conseguir bem mais barato, até porque tá de bye, voltou só na última semana, não marcou touchdown, mas já veio com 85% dos snaps. Para mim é o principal alvo para compras mesmo nessa retinha aí final de fantasy, ainda mais aproveitando essa bye week. Agora, galera, acho que encerramos, porque o Zé também está falando que está quase na hora do futebol que ele me convocou, então ele não quer que eu atrase. Vou pedir o destaque final de vocês para a gente encerrar essa live especialíssima, essa resenha de primeira qualidade mais uma vez. Começar por você aí, Nathanael. Muito obrigado novamente pela presença. Semana que vem tem mais, então fiquem ligados nas nossas redes sociais. Vai ter a live especial sobre Dynasty na quarta-feira, hein, gente? Mas a gente vai estar sempre anunciando, principalmente no Twitter, mas em todas as nossas redes sociais. Então, Nathanael, deixa aí seu destaque final. Muito obrigado novamente, meu amigo. Agradeço novamente, pessoal, pela participação, foi ótima aqui. E hoje, quinta-feira, não se esqueçam, daqui a pouco tem um Thursday Night Football, né? Baltimore Ravens e Miami Dolphins. Vamos ver aí o Lamar Jackson. Tenho certeza, eu botei até o Baltimore Ravens agora no meu Survivor, que tem 3 vidas, né? Minha última vida pode ir por água abaixo agora, se o Baltimore Ravens não vencer. Mas acredito numa vitória. Eu acho que é um dos favoritos aí nessa semana, o Baltimore Ravens, né? E obrigado mais uma vez aí. Foi ótimo aqui a nossa live. Boa noite a todos aí, meu.
Boa, Nathanael, maravilha. Agora que o Bruno tá me mandando oferta de trade ao vivo aqui, querendo me mandar esse Camara baleado pelo meu Najee Harris preciosíssimo, por mais que tenha treinado limitado hoje também. Eu não aceito um por um, pelo menos não, viu, Bruno? Mas sempre a gente pode conversar. Quem sabe a gente entra num acordo, mas já aviso que o Najee é bem caro. Agora, Sérgio, fala para mim se você concorda, se você trocaria aí o Camara pelo Najee, não, né? E deixa seu destaque Não, eu trocaria o Najee pelo Camara. Eu prefiro o Najee até o final da temporada. Ainda mais com o potencial do Taysom Hill virando titular, aí a gente não sabe o que vai acontecer com o Camara. Boa. Agora deixa seu destaque final aí para a galera, Sérgio. Muito obrigado. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente, que está ouvindo o podcast também. É sempre bom aí agradecer as perguntas. E semana que vem a gente volta aos nossos horários normais. Estão 3 semana que vem, né? Vamos ver como é que a gente vai se organizar. E até lá. E domingo tem mais aí para a live de escalação. Exato, Sérgio vai estar de volta aí para a live de escalação, 2h, sempre com as notícias de última hora, de quem realmente vai a campo ou não, muito importante. Chequem lá no nosso glorioso Instagram do BRFF. É ou não é, Derek? Muito obrigado aí ao nosso campeão do Survivor, nosso Lorde Inglês, mais uma aula de análises. Um grande abraço, viu, Derek? Opa! Bem, primeiramente, só voltando ali na trade, eu sou extremamente suspeito para falar pelo clubismo, porque esse clubismo é uma defesa, e mesmo que você não torcesse para os Steelers, eu ficaria com o Najee Harris, teria que ser bem mais do que o Camara. Falando nisso, a gente, nas ligas que a gente tem aí, quem tem o Camara aí, quem tem o Najee Harris aí, vamos conversar, né? Bem, obrigado, galera, pela participação, o pessoal aqui da bancada, vocês que estão participando da live e também ouvindo no podcast. Para responder essa última pergunta aí do Zé, quem seria o 1.1 no draft, se o draft fosse hoje? Se o draft fosse hoje, eu provavelmente iria de Najee Harris. Por quê? Porque além dele ter um volume bastante com corrida, no final do calendário tá relativamente ok para ele. Os Steelers na parte do playoffs pegam times historicamente mais fáceis contra o jogo corrido. E além de ele correr bastante, ele participa muito de passes. Então, ligas PPRs, ele é muito bom. Jonathan Taylor também ele seria o meu 1.2. E o Swift com 1.3. Eu pensei muito no Jonathan Taylor. Mas o Najee, acho que o que desempata ele e o JT é a questão de recepção. Se fosse standard, se não fosse PPR, aí seria o Jonathan Taylor, porque tem uma OL muito melhor. Boa. E tem o fator bye week também, né? O Taylor ainda tem a bye, o Najee já passou. E o terceiro que eu ficaria em dúvida é exatamente o Christian McCaffrey, né? A gente não pode esquecer dele, mas ele também tem a bye. E essa questão do Cam Newton se tornando titular, um quarterback um pouquinho mais móvel, corredor, pode diminuir um pouquinho o teto do CMC, mas ele é aquela coisa, produz, seja qual for a situação, seja qual for o quarterback. Mas eu também sei que o nosso editor-chefe Rui Maurício tem o Jonathan Taylor como o primeiro daqui até o final da temporada. É uma discussão boa aí entre Najee, Taylor e CMC. Já chegou mais coisa aí. A Harrison 1.04, segundo Jones, e o Bruno falando, Derek acabou de melar qualquer troca pelo Najee Harris. Inflacionou o mercado. Exatamente. Maravilha, pique 1, pique 2, pique 3 e mais ainda 7 jogadores pelo Najee. Isso aí. Bom, não nos esqueçamos do Dalvin Cook podendo começar a decolar, por mais que ele tenha seus problemas extra-campo. Acabando a live, estou saindo aqui, André. Se prepara, pode deixar, já estou pronto. Estou até de chuteira, viu, Zé? O meio Zé, não quero foto, não. Eu quero vídeo. Foto, vídeo e fazendo gol. É o mínimo. Não, tem que ter vídeo do André passando vergonha. Eu não quero o André fazendo gol, não, que ele vai se vangloriar. Eu quero ele passando vergonha. Mas isso com certeza vai ter. Aí já é mais fácil. Bom, talvez vai ter até no Twitter, assim, um vídeo? Ou não? Calma também, calma. Agora, eu vou lá fazer meu aquecimento, minha preparação, comer aquela frutinha pré-jogo, fazer minha reza, porque o jogo vai ser pegado. Vamos que vamos. Quer que eu prove que eu tô de chuteira, Jones? Tá aqui, peraí. Ela tá desamarrada ainda, mas tá aqui. Olha lá. Mizuno, aqui é chuteira preta, jogador raiz. Zagueiro raiz. Olha lá, o Zé tá me colocando aqui
calúnias falando que eu não faço gol desde 97. Eu sou zagueirão mesmo, mas às vezes eu acho um golzinho aqui e ali. De qualquer forma, muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente, ouviu o podcast também. Resenha divertidíssima. Semana que vem tem mais. Domingo tem a live do Sergião de última hora com os inativos e quem vai a campo. Muito obrigado a todo mundo que fortalece o BRFF. É sempre um prazer conversar sobre fantasy com essa galera de primeira linha. É isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima.